Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor de matemática, professor Hélio. Esse vídeo é para ajudar no final do caderno ali de junho do nono ano, tá? A gente vai aprender a fazer o gráfico das funções do segundo grau, gráfico de uma função quadrática. Então, vamos lá, função quadrática. Lembrando que função quadrática é toda função que possui uma variável com a potência 2, tá? Elevada ao quadrado. Então, se na função ou na equação, uma equação do segundo grau, você vê o x elevado ao quadrado, é uma função do segundo grau ou função quadrática. Tá? Então, primeiro passo, a gente precisa aprender, através da fórmula de Bhaskara, extrair as raízes. Vamos lá. Raízes. O que são raízes? Então, quando você tem o gráfico de uma função do segundo grau, ela vai ser uma parábola, ela pode ser assim ou pode ser assim. Tem esses dois casos, tá? Às vezes ela toca no eixo x. Aqui ela está tocando em dois pontos, tá vendo? Essas aqui são as raízes. x1, x2, que a gente encontra com a fórmula de Bhaskara. Nesse caso aqui, a parábola, e vamos supor que aqui o eixo y pode estar em qualquer lugar, né? Ela pode estar virada para baixo assim também, ó. Aqui ela tocou em dois pontos, tá vendo? x1 e x2. Para encontrar esses valores x1 e x2, a gente aplica a fórmula de Bhaskara. Que é o seguinte, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Lembrando que o delta ele é calculado da seguinte maneira: b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Esse aqui é o delta, muito importante. Com o valor, primeiro a gente calcula ele. Com o resultado dele a gente já sabe se a gente vai ter duas raízes, uma só ou nenhuma. Tem casos em que a parábola ela não toca no eixo x. Pode ser que ela esteja assim, ó. Tá vendo? Ela nunca vai tocar o eixo x. Então aqui não existe raízes. Existe o gráfico, existe a função, mas não tem raízes. Raiz é onde toca. Ela também pode tocar uma vez só. Por exemplo, tá virada para baixo, ela toca aqui, só a pontinha ali numa raiz só. Então, quando tem duas raízes, a gente lembra aqueles casos, está escrito ali no caderno. Se o delta for positivo, vou escrever melhor, positivo, então ela vai ter duas raízes, tá? Vai tocar duas vezes no eixo x. Se o delta for nulo, for igual a zero, ela vai ter uma raiz só. Uma raiz. Ou duas raízes iguais. O correto é falar assim. As duas raízes são iguais. O x1 é igual ao x2. Ou seja, só toca num ponto só. E quando o delta for negativo, ela não vai ter raiz. Não vai tocar no eixo x. Não existe raiz real, né? Existe raiz imaginária, mas isso aí é um conteúdo lá do ensino médio, vocês vão ver depois. Mas raiz real não existe, ela não vai tocar nunca no eixo x. Então eu deixei umas atividades ali para treinar Bhaskara primeiro. A questão 1 está na página 21 ali do caderno da APC de junho. Vou fazer a questão 1 com vocês, tá? Na letra A, vou fazer só a letra A. Nessa questão 1 é só para praticar a fórmula de Bhaskara, não precisa esboçar o gráfico ainda. Quem quiser fazer o gráfico, fique à vontade, gente. É bom que vocês já vão treinando.
Mas ali eu pedi só para encontrar as raízes, né? Quando eu falo resolva a equação, é para encontrar as raízes. Então, ó, o a é igual a 1. O a é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Se não tem nada aqui, ele vale 1, né? O b vale menos 6, coeficiente que multiplica o x. E o c vale 0, é o coeficiente que está sozinho. Essa equação ela poderia estar escrita assim também, ó, x ao quadrado menos 6x igual a 0. O c não aparece porque ele vale 0, tá vendo? As duas maneiras estão corretas de escrever. Eu escrevi com 0 ali para ficar mais claro para vocês. Então, como a gente resolve essa equação? Calculo delta primeiro, b ao quadrado menos 4ac. Substitui os valores que a gente tem, ó, b vale menos 6. Então, ó, menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes a, o a vale 1. Vezes c, o c vale 0. Então, ó, aqui a gente tem operações de potência, subtração e multiplicação. A gente tem que dar prioridade para potenciação e multiplicação. Por último, a gente faz contas de mais e menos, tá? Então, menos 6 ao quadrado, 36, certo? Menos 6 vezes menos 6. Isso tudo aqui vai dar 0, ó. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 0 dá 0. Então, aqui vai ficar menos 0. Nem precisa colocar, né? Então, o delta deu 36. Reparem que ele deu positivo, né? Um valor positivo. Positivo. Eita. Então, a gente vai ter duas raízes reais. Vamos aplicar agora a fórmula de Bhaskara para encontrar essas duas raízes. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Pode escrever na frente mesmo assim, ó. O b vale menos 6. Tem um menos da fórmula já. Então, ó, menos o b, que é menos 6. Você vai ter que escrever duas vezes o sinal de menos assim, ó. Mais ou menos raiz de delta. O delta a gente calculou, deu 36. Dividido por 2 vezes a. O a vale 1, 2 vezes 1. Pode colocar só 2 direto aí. Menos com menos, aqui é uma multiplicação, ó. Né? Fora do parênteses, o menos está multiplicando o menos 6. Isso aqui vai dar 6 positivo. Mais ou menos. Raiz de 36 dá 6. Lembram da raiz quadrada? Que número vezes ele mesmo, que dá o radicando ali. 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui onde tem o sinal de mais e menos, o x1 a gente vai utilizar, a primeira raiz é só o sinal de mais, e a segunda raiz só o sinal de menos, tá? Pode até fazer assim, ó, x1 é igual a 6 mais 6 sobre 2. Mais 6 sobre 2. E o x2, a outra raiz, é 6 menos 6. Certo? Com isso, a gente tem que x1, 6 mais 6 vai dar 12, dividido por 2 dá 6. E o x2, 6 menos 6 dá 0, dividido por 2 dá 0. Essas são as raízes, 6 e 0. Ou seja, no eixo x, né, se a gente fosse fazer o gráfico, aqui é o y, aqui é o x. E tá soltando tinta a minha caneta. Ela vai tocar no 6 e no 0. Então, vai passar aqui no 0 e aqui no 6. X igual a 0, x igual a 6. O A é positivo, então é uma parábola que tem a concavidade voltada para cima. Então, ela vai ser uma parábola mais ou menos assim, ó. Tá? Nem precisa fazer esse gráfico aí. Então, ó, a questão 1 é isso aí, para treinar a Bhaskara. Agora vamos aprender a fazer o gráfico, gente. Vamos aprender a fazer o gráfico. Eu deixei um gráfico ali já resolvido, né?
Será que eu faço ele de novo com vocês? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver a questão 2. Aí vocês tentem fazer sozinho a 3. Então ficou para vocês fazerem aí, ó, a B e a C da questão 1. Aí vai ter a questão 3 também para vocês fazerem, tá? Então eu deixei um exemplo ali de como resolve, né? E fiz o gráfico. Vamos pegar essa questão 2 aí. Vamos fazê-la juntos, com calma. Esboce o gráfico da parábola f de x é igual a x² menos 2x. Então vamos lá. Esse aqui, ó, vocês já estão craque, né? Ó. A igual a 1, b igual a menos 2 e o c igual a 0. Tá? Então, essa aqui está em forma de função. O que a gente vai fazer? Pegar essa função e igualar a 0. Por isso que ela vira essa equação aqui, ó. x² menos 2x igual a 0. É a função igual a 0. Aqui é uma equação do segundo grau, aqui é uma função do segundo grau. Tá? Vamos lá, primeiro passo, cálculo do delta. B² menos 4AC. Menos 2 ao quadrado, certo? Menos 4, estou só copiando a fórmula de novo. Vezes A, que é 1, vezes C, que é 0. De novo, C deu 0. Então, ó, tudo isso aqui vai dar 0, gente. Delta é igual. Menos 2 ao quadrado, tá 4, positivo. Então, nós vamos ter duas raízes reais, tá? Porque o delta deu positivo. Vamos para a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vou fazer aqui embaixo. Ó. O x1 pode fazer assim também. Ó. Vamos usar só o sinal de mais da fórmula. Menos b menos 2. A gente vai olhando aqui os valores dos coeficientes, tá? Mais raiz de delta, raiz de 4. Dividido por 2a. 2 vezes 1, porque o a vale 1. Então, ó, menos 2 fica 2 positivo, mais raiz de 4 dá 2 positivo, dividido por 2. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Um dos pontos que ela toca no eixo x vai ser o 2. X igual a 2. Vamos calcular agora a segunda raiz. Menos b, menos 2, agora menos raiz de 4, dividido por 2 vezes 1, certo? 2 positivo, menos 2, dividido por 2. 0 dividido por 2 dá 0. Então, reparem numa curiosidade. Sempre que o c for igual a 0, uma das raízes vai dar 0 também, tá? Então, quando você encontrar uma raiz e não deu 0, a outra você não precisa nem calcular, vai dar 0 também. Como que a gente faz o gráfico agora? O sinal de A mostra se ela tem a concavidade para cima ou para baixo. É positivo, então ela vai ser concavidade para cima. E ela passa no 2 e no 0. Então, ó, o gráfico vai ficar desse jeito. Pode deixar o y mais para a esquerda. Vai passar aqui no 0 e aqui no 2. Mais ou menos assim ela fica. Agora, ó, a gente pode encontrar as coordenadas desse vértice aqui também, para o nosso desenho ficar mais bonitinho. Certo? Você ia ter feito ele antes ainda, né? Ó, o x do vértice, que é esse valor aqui, ó, x do vértice. É só jogar naquela fórmula do x do vértice ali, ó, menos b sobre 2a. Menos 2 sobre 2 vezes a. Tá?
Então vai dar 2 sobre 2 é igual a 1. Então esse aqui, ó, esse aqui é 1, tá? Bem no meio aqui. E agora o y do vértice ele está aqui, ó. Y do vértice. Vamos encontrar a coordenada dele. É menos delta sobre 4a, a fórmula. O delta deu 4. Menos 4 sobre 4 vezes 1. Menos 4 sobre 4. Isso dá menos 1. Então esse valor aqui é menos 1. Tá? Então você calcula as raízes e calcula os valores, as coordenadas do vértice. Ó, as coordenadas do vértice 1 no x, menos 1 no y. Então você marca esses pontos, né? O x1 ele está no 2 no x e no 0 no y. O x2, 0 no x, 0 no y. Você vai marcar esses 3 pontos, ó. 1, 2, 3. Aí você faz a sua parábola. Tá bom? Vou deixar a questão 3 para vocês fazerem. Repara que na questão 3 o a é negativo. O a é menos 2. Então vai ser uma parábola com a concavidade para baixo dessa vez, tá? É isso aí, pessoal. Até a próxima.